Você certamente deve conhecer várias criaturas que fazem parte do nosso folclore brasileiro, como por exemplo Yara, Saci Pererê, Caipora, Curupira, são algumas das criaturas que fazem parte de nosso folclore. Mas possivelmente você já ouviu falar de algumas criaturas folclóricas que fazem parte de alguns países espalhados pelo mundo. E alguns desses folclores são realmente assustadores. E por isso hoje nós preparamos um, entre aspas, dossiê, onde mostraremos algumas dessas criaturas folclóricas que se espalham pelo mundo. Eu não vou negar que quando eu era criança e sempre que eu ouvia falar nessas histórias do folclore brasileiro, eu acreditava que eram verdadeiras, ficava com muito medo. Se esse meu pensamento mudou de lá pra cá, digamos que essa seria uma resposta incerta. Claro que aquele pensamento de criança não existe mais. Mas também, talvez só tenha mudado o modo de percepção das coisas. Mesmo assim, se as criaturas que nós mostraremos a seguir não fizerem somente parte de folclores, e assim existindo na vida real, em algum momento se tornaram possíveis suas aparições, não podemos negar que é mesmo para ficarmos com medo. Você está vendo uma criatura que se chama Bao Bao. E onde seria contada a história do folclore dessa criatura? Nas Filipinas. Seria um monstro assustador que se alimenta à base de mortos. Mas isso ocorreria sempre na calada da noite. E sorrateiramente ele se esconderia em catatumbas e até em funerais para devorar os corpos daqueles que estariam mortos. O pior é que, segundo alguns relatos, muitas pessoas perceberam que os corpos de seus familiares mortos estavam devorados e começaram a ligarem esses vandalismos nos túmulos diretamente com o Baobao, onde até pessoas também relataram que já viram o Baobao caminhando pelas noites em cemitérios. Então, para essas pessoas não seria apenas um folclore, mas será? E até um verme também entrou na lista de criaturas folclóricas pelo mundo. Poderia muito bem ser algo confirmado como verdadeiro, mas ninguém sabe se ele realmente existe. Se chamaria Verme da Mongólia Assassino, um folclore que ocorre no deserto de Gobi. Se trata de um local inóspito e também remoto de nosso planeta, mas que também guardaria uma possível criatura assustadora. Pois, segundo o folclore, ele não seria apenas uma criatura gigantesca que possivelmente assustaria qualquer um. Ele também cuspiria ácido para cima daqueles desavisados. E qual seria o tamanho desse verme? 150 metros de terror, cuspindo ácido. Assim ficaria difícil alguém ter coragem o suficiente para conhecer o deserto de Gobi. Você teria? E a Inglaterra também estaria aguardando uma criatura assustadora que faz parte de um folclore do país. Se chama o Mãos Peludas. E ela ocorre somente em uma estrada, onde pessoas relatam que já viram esse monstro pular. Uma estrada que ficaria em Dortmund. E por que esse folclore seria muito assustador se poderia muito bem se tratar de um animal? Porque, segundo pessoas que avistaram essa criatura, seria apenas um par de mãos peludas, sem corpo, que avança para cima das pessoas. E isso já seria muito assustador, não é verdade? Já para motoristas que passariam por aquela estrada, a coisa se agravaria ainda mais, já que muitos acidentes teriam sido provocados por ele. Segundo relatos, essas mãos peludas se apossariam dos volantes dos veículos, arremessando eles para fora da estrada e assim causando um acidente gravíssimo, muitas vezes fatais, matando as pessoas. Será que você já ouviu falar no Lich ou Lich, dependendo da pronúncia de cada um? Tanto faz. O que importaria mesmo seria o folclore dessa criatura. Aliás, criaturas
já que poderiam existir em diversas delas criaturas mitológicas. E como elas seriam esqueletos que possuem espíritos desencarnados em seus corpos já falecidos. E tudo teria começado quando um feiticeiro, após um ritual macabro, ter conseguido a imortalidade. E de que forma ele teria conseguido a tal da imortalidade? Com seu espírito dentro de um corpo já falecido. Após o ritual funcionar, diversos feiticeiros também teriam aprovado a ideia. E assim diversos feiticeiros também teriam conseguido a imortalidade. Então seriam espíritos desencarnados em corpos falecidos, esqueletos, que caminham pelas ruas. E onde esse folclore poderia ocorrer? Em qualquer país do mundo, inclusive no Brasil. Outro folclore assustador que ocorre na Inglaterra seria o Barghest, uma espécie de cão demoníaco. E o porquê muitas pessoas temem verem o Barghest? Porque histórias dizem que ele aparece somente à meia-noite, nas casas daqueles que já estariam prestes a morrer. Então muitos ingleses temem que o Barghest apareça em suas casas, já que se isso ocorresse, elas saberiam que iriam morrer naquele dia. Realmente faz parte de um folclore muito assustador. Um folclore de um nome complicado, Gigenganger, se trataria de uma criatura única e completamente corpórea. O que isso significa? Seria praticamente um zumbi, que viveriam em tumbas, e dessas tumbas eles se levantariam durante a noite para procurarem seus entes queridos vivos e assim matando-os, fazendo com que eles também se tornem esses tipos de zumbis, que na verdade seriam, quando com vida, pessoas que cometeram suicídio. Esse folclore é contado na Península de Escandinávia, uma pequena região da Europa, que carrega essa história assustadora. E um folclore chamado A Fauna do Espelho, você já ouviu falar? Dizem que era muito mais conhecido na China antiga. E segundo o folclore diz que todos os espelhos que haviam na China antiga se tornavam portais para universos paralelos, onde seria possível, através dos espelhos, ver diversas criaturas que viviam no outro lado daqueles objetos. Mas para piorar ainda mais, de repente, aquelas criaturas que viviam naqueles outros universos começariam a atravessarem os espelhos, atacando as pessoas de nosso mundo. Inclusive a mais famosa, de um esqueleto de um dinossauro. Segundo o folclore, essa criatura seria a que causava mais medo nas pessoas, já que os ataques feitos por ela eram frequentes, sendo assim a única que causava muitas mortes dos inocentes que apreciavam o reflexo dos espelhos. E é claro, e isso segundo o folclore, atualmente na China moderna, algumas pessoas dizem terem visto através de espelhos criaturas que viviam em outros mundos. Mas ninguém sabe se isso realmente é verdade. E se for, esse folclore é muito mais real do que imaginamos, não é? E essas foram algumas criaturas folclóricas contadas pelo mundo. Existem outras e podemos fazer um outro vídeo, uma segunda parte sobre esse tema. E para acompanhar esse outro vídeo, que em breve faremos, continue também acompanhando Adversos, pois como é sempre dito aqui, muitos vídeos misteriosos continuarão pintando aqui em nossa telinha.